A continuidade ao nosso estudo que começamos essa semana, que é a bondade de Deus e os falsos profetas. Espero que os demais estudos já tenham entrado no coração de cada um de vocês. E antes de mais nada, vamos orar para que Deus venha falar melhor ao nosso coração, para a gente ter um entendimento melhor do que Deus quer falar aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias quando abrimos a Tua Palavra. Muitas das vezes abrimos e não temos um entendimento ali no momento, mas creio que o Senhor pode trazer o entendimento para cada um de nós. Nos ajuda, nos pegue pelas nossas mãos e nos guie o caminho que devemos tomar, a direção que devemos ir, porque o caminho é o Teu. Mas só nos direciona, Senhor, porque é o Senhor que nos guia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, o tópico de hoje é a mentira dos falsos profetas. O tópico 1 vai falar, os falsos profetas. Após alertar sobre os dois caminhos, Jesus alerta sobre os falsos profetas, que são guias para o falso caminho. São enganadores, falsos mestres, lobos em peles de ovelha e lobos devoradores. Ou seja, o seu estrago é grande no meio do rebanho que o acolhe, que lhe dá ouvidos. Mas como identificá-lo? Como ter certeza de que estamos na frente de um falso profeta e não de um homem de Deus? Jesus usou um critério bastante simples. Para isso, as duas árvores. Jesus vai nos ensinando aqui a identificar os falsos profetas. Ele nos dá o exemplo de duas árvores. A árvore boa e a árvore ruim. Então, como a gente pode ver essas pessoas, são pessoas boas ou ruins? São pessoas verdadeiras ou de atitudes verdadeiras ou só de falácias? Porque existem pessoas que têm uma boa oratória, uma boa palavra, mas quando você vai olhar para as atitudes delas não... Não tem nem como falar. É umas atitudes de que você pergunta assim, fala, aquela pessoa é cristã? Por quê? Porque as atitudes delas a condenam. Então, é dessa forma que nós vamos ver. Eu costumo, e usei, quando eu dei essa aula para os meus alunos na escola bíblica, eu falar de uma pessoa que, para mim, é um exemplo dentro da palavra de Deus, o profeta Eliseu. Ele passava em frente à casa de uma mulher que construiu um quarto, pediu para seu esposo construir um quarto para ele descansar. O que isso quer dizer? Que ele, sem abrir a boca, ela sabia que ele era um homem de Deus. E o seu esposo também sabia disso. Então, quando você quer identificar um falso profeta de um homem de Deus, diferenciar um homem de Deus para o falso profeta, não olhe somente para suas palavras, mas olhe também para as suas atitudes, porque as palavras muitas das vezes enganam, as atitudes não. Por seus frutos os conhecereis. Os dois tipos de árvores, segundo Jesus, uma das melhores formas de identificar o falso profeta é analisar os seus frutos. Uma árvore boa não produzirá frutos maus, e uma árvore má não produzirá frutos bons. Árvore má, frutos maus. Árvore boa, frutos bons. Os frutos aqui representam a conduta, as obras, as ações, as atitudes das pessoas. Isto é, os falsos profetas serão facilmente identificados quando olhamos não para as suas palavras lisonjeiras, mas para a sua atitude, as suas ações, a sua forma de ser. Pelos seus frutos o conhecereis. Mateus 7, 1. Então, o que a gente vai olhar aqui? Como a gente vai identificar? Quando nós olhamos, é como eu já estava falando anteriormente, nos frutos daquela pessoa. Se aquela pessoa condiz com o que ela prega. Porque não adianta ela subir no altar, pregar algo, e ela não condiz com aquilo ali. Muitas das vezes as pessoas, elas falam até bonita,
trazem palavras bonitas, as pessoas, bate palma, mas cadê a unção? Cadê a conduta daquela pessoa? Às vezes aquela pessoa tem uma conduta horrível. Falso profeta aqui não é só pessoas que ensinam a palavra errada, a palavra de Deus errada, não, mas é a sua conduta. Ensinam atitudes erradas para as pessoas. Muitas das vezes até sem querer. Porque tem até a palavra querendo pregar a palavra de Deus, falar sobre o amor de Deus, mas como é que é a sua conduta de vida? Alguém chama na porta, ela não quer atender, ela olha e fala que eu não estou. Isso não é atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Isso é atitude de um falso profeta. Por quê? Porque o falso profeta, mesmo que ele não queira atender aquela pessoa, ele vai lá até ela e fala, poxa, hoje eu não estou podendo. Ele vai ser sincero, o verdadeiro profeta, ele vai ser sincero com aquela pessoa. O verdadeiro homem e mulher de Deus não se esconde de outro. Ih, lá vem fulano, hoje eu não estou a fim de ouvir aquela pessoa falar. Não, esquece isso. Isso também é ser falso profeta. Não é só na questão da palavra. Inclui tudo. Inclui tudo, principalmente a palavra, com certeza. Ensinar palavras, distorcer palavras, porque você pode perceber, existem pessoas que pegam a palavra, distorce ela, mas coloca numa frase tão bonitinha, com palavras tão bonitinhas, que você cai. Não cai nessa não, meu irmão. Não cai não. Existem pessoas aí que estão pregando e você está batendo palma, achando que é Deus que está falando, não é. A palavra está vindo somente do coração do homem e não está vindo do coração de Deus. Todo pregador, todo profeta tem que saber que a palavra primeiro vem de Deus, não vem de nós. A Bíblia está ali, a gente vai ler, a gente vai ver ali o que Deus está falando, mas a palavra verdadeira vem dele. Vai vir o complemento da palavra, vai vir dele. E aquela palavra que você está pregando não tem que converter somente quem está ouvindo, não. Tem que converter primeiramente você. Tem que converter o profeta. Não é só, não, eu sou só um orador e problema de quem está ouvindo. Se quem está ouvindo quer aceitar ou não. Não, você também tem que aceitar. O pregador tem que ser o primeiro a aceitar a palavra de Deus. O primeiro a seguir aquilo que ele está pregando. Sim, ele tem que ser exemplo. O verdadeiro profeta, ele é exemplo. Quando alguém falar assim, poxa, precisa tanto de uma oração, opa, eu conheço fulano. E aí, quando aquela pessoa ouviu o nome de fulano, eu já ouvi falar nela. Eu conheço, até vejo ela passar. Porque se for um falso profeta, você vai falar, eu preciso de uma oração. Pô, eu conheço fulano. Fulano? Ele é profeta onde? Não, ele é lá da igreja. Só se for dentro da igreja. Porque aqui na rua onde ele mora, é assim que você conhece o falso profeta. É assim, pelos seus frutos. Pelo fruto que ele faz. Pelo fruto que ele dá. 3.3 vai falar, corta-se e lança-se no fogo. O fim do falso profeta e dos seus seguidores é condenação eterna. As palavras de Jesus aqui são claras. Toda árvore que não dá bom fruto terá inevitavelmente esse fim, a não ser que haja arrependimento e volta genuína para Deus. Todos que tomam esse caminho serão condenados para sempre. Eis a seriedade e o cuidado que devemos ter com falsos ensinos e falsos mestres, que muitas vezes aparecem com uma áurea de piedade absolutamente falsa, enganando a muitos. Devemos conhecer bem a palavra de Deus, buscar de Deus o discernimento espiritual e estarmos atentos para os frutos das pessoas para certificarmos de que não estamos sendo enganados. Lendo isso aqui agora, ainda vê a seguinte coisa na mente, Deus me revelando. O falso profeta, muitas das vezes, é aquele que bate nas suas costas, você estando errado, passa a mão na sua cabeça.
Se passa muita mão na sua cabeça, não é de Deus, porque tem que ter repreensão. Se você está errando, eu não posso passar a mão na sua cabeça e falar que você tá certo, tá bom, tanto faz, tadinho. Tadinho, ele nasceu numa família que não conhecia a palavra. Tadinho, ele nasceu isso, ele passou por isso, passou por aquilo. Não. Se tu tá errando, eu tenho que chamar a sua atenção. Você tem que ser chamado a atenção pelo homem de Deus. E se você é uma mulher e um homem de Deus também, você não vai debater com ele, não. Você vai calar sua boca, baixar a cabeça e meditar no Senhor. E falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda a deixar esse erro. Porque o mal hoje é o seguinte, se o pastor prega e corrige, antigamente, quando o pastor pregava e chamava atenção, as pessoas corrigiam. Hoje, as pessoas ficam com raiva do pastor e vai para outra igreja. Procura outro lugar onde o pastor não vai corrigir. Onde o pastor passa a mão na cabeça. Não, meu filhinho, vem cá. Eu não estou falando para a gente ser ignorante. Eu estou falando para a gente corrigir. É o que eu falei com a minha filha hoje. A gente sempre vai para a escola conversando. Porque ela tem uma mini impressora. Imprimiu várias coisinhas de um desenho. Eu falei, não precisava fazer isso. Agora ela tem que pegar uma outra fita para botar ali. Ah, mas o que tem? A impressora é para imprimir. É para imprimir. Mas só que agora ela precisa imprimir algo que era para um trabalho na escola. E se lá onde ela vai pegar não tivesse mais? Ou se não tivesse como ela pegar? Aí lá eu posso desenhar. Tá, pode desenhar. Mas só que a gente tem que pensar lá na frente. A gente tem que pensar lá na frente. Eu tenho 5 goiabas. Eu vou comer tudo hoje? Porque eu tenho dinheiro e posso comprar mais 5 amanhã? E se você precisa gastar esse dinheiro, amanhã não tem o dinheiro para comprar esse goiaba? Vai ficar com fome. É isso que está faltando, muitas das vezes dentro das igrejas. Repreensão. Os pastores não têm que ter medo. Os líderes não têm que ter medo para corrigir. O pai de família, o pai, a mãe, não tem que ter medo de corrigir o filho. Ah, não, tadinho, é porque isso, aquilo. Não, tadinho não. Corrige seu filho. Corrige sua filha. Se corrijam. Vejam onde está errando. Errou, foi corrigido. Baixa a bola. Baixa a bola e analisa onde você está errado. Porque você sabe quando está errado. Todos nós sabemos. Não debate não. Que quando a gente debate, é a pior coisa. Mas quando a gente abaixa a cabeça e obedece, e vai analisar onde a gente está errando, porque muitas das vezes quando o líder fala conosco, não é que ele está nos criticando. A crítica às vezes é uma crítica boa, construtiva. Mas aí você está desligado, você está debatendo. E, em vez de estar debatendo, pare e vê onde está seu erro, onde você pode se consertar. Não muda de igreja não. Porque o teu pastor, que se ele te corrige, é porque ele te ama. Conclusão da lição. No mundo de hoje, reina o relativismo. As pessoas não gostam muito de definições claras de certo e errado, bem e mal. Tudo é muito turvo, impreciso. Porém, o evangelho é diferente. Há bem e mal, certo e errado, céu e inferno. Acerto e erro, luz e treva. Há 2 caminhos, 2 portas, 2 alternativas. Cabe nós tomarmos o caminho certo, entrarmos pela porta certa e permanecermos nesse caminho. Mas, não só isso, não tenhamos receio de pregar a mensagem objetiva do Evangelho a este mundo de incerteza, de indefinições, de flexibilidade moral, de valores investidos. A luz do Evangelho tem o poder de dissipar as trevas e trazer para a luz todos aqueles que estavam profundamente imersos nela.
Amém, irmãos? Quero agradecer a todos que estão aqui assistindo essa live, a todos que assistiram, a todos que ainda vão ver nas redes sociais. Hoje terminamos essa lição, que foi a lição do falso profeta, que a gente falou sobre como reconhecer a bondade de Deus e os falsos profetas. E semana que vem estarei dando início com Jesus é a nossa identidade. É a última lição dessa revista e depois virá outros estudos. E que o Senhor Jesus venha trazer ainda nessa manhã, no dia de hoje, mais e mais entendimento sobre essa lição, que você medite nessa palavra que você aprendeu hoje e que junto comigo venha espalhar a palavra de Deus. Toma essa palavra em tuas mãos e agora vamos para a nossa oração final. Pai, obrigado por mais um dia na tua presença, mais uma aula. Que o Senhor continue tomando a nossa vida em tuas mãos. Faça a sua vontade e seu querer. Não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor continue nos guiando e que nos ajudando a escolher sempre a porta e o caminho correto, para que a gente não venha dar ouvido aos falsos profetas, mas que nos ouvidos venha estar sensível à tua voz e reconhecer quando é a voz do pastor e a voz do lobo chamando, para que a gente não venha ser enganado. Toma a nossa vida e a nossa família, parentela, e o nosso dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um. Até na próxima live e que o Senhor Jesus abençoe e traga ótimo dia e grande bênção para cada um de vocês nesse dia.